Olá, bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas para essa nossa conexão especial nesse dia de hoje. Boa noite, Isa, Saulo. Sejam bem-vindos, bem-vindas para mais uma jornada. Luiz Ricardo também, seja bem-vindo para nossa noite especial de ancoramento, de trabalho, onde a gente vai trabalhar aí com o quinto raio, o raio verde, trabalhando com energia de cura, trabalhando com energia de justiça, de verdade, né? Então, vem tudo isso junto aí com o quinto raio, né? Nós vamos trabalhando no quinto passo aí da nossa jornada. Então, vamos aguardando mais um pouquinho, aguardando as pessoas irem chegando. Enquanto isso, quem quiser pode ir buscando sua água. Pode ir pegando o que precisar para ficar bem à vontade, para ficar bem confortável, né? Para poder se sintonizar bem com o nosso trabalho de hoje, com as frequências de luz que nós vamos acessar, com as informações que nós vamos acessar também, né? Então, vão ficando aí bem à vontade e em breve a gente já vai começando, né? Lembrando que eu já ensinei, né, vocês ao longo da nossa jornada a encontrar o seu raio de essência, né? O seu raio de essência ele é encontrado a partir da verificação de qual foi o dia que você nasceu, né? Então, volta lá, né, no calendário, observa qual era o dia da semana que você nasceu e aí você vai encontrar qual é a sua essência, né? Qual é o seu raio de essência, para poder sintonizar ainda mais com essas virtudes, para poder verificar, né, de que maneira pode trabalhar algumas questões internamente, de que maneira que pode servir melhor ao mundo também, né? Então aí a gente tem essas possibilidades. Então, muito bem, Dona Claudete também chegou, nossa fiel escudeira, desde domingo conosco todas as noites. É uma felicidade grande tê-la aqui conosco, né? E todos os demais também que vão se juntando a esse grupo, que vão se juntando ao nosso momento de conexão, né? Já estamos no quinto raio, no nosso quinto passo, já passamos aí da metade, estamos caminhando aí para a finalização, né? Então amanhã a gente vai trabalhar com o raio rubi dourado e no sábado nós trabalharemos com o raio violeta. E aí nós fechamos a nossa jornada. Então, muito bem. Então, para a gente poder começar, né, a nossa prosa, para a gente poder começar aí a nossa conversa, o nosso trabalho com o raio verde. Eu lembro que quem quiser pode buscar sua água para que possa ser trabalhada, para que possa ser imantada também. Eu vou mostrar agora para vocês como é que tá aqui o nosso altar, para que vocês também possam ir sentindo essa energia, essa vibração que está vindo nessa nossa noite, tá? Isso. Então, olha, tem várias figuras aqui bem poderosas, bem importantes conosco, auxiliando. Ó, então, são seres de muita luz, são seres que nos guiam, que nos orientam, que nos auxiliam, né, nessa nossa jornada terrena, né? E o nosso amado mestre aqui, o Mestre Jesus. Então, muito bem. Então, para a gente começar com o pé direito a nossa noite, eu vou fazer, né, a oração da grande invocação, né? Como eu já tenho falado, é uma oração bastante intensa, bastante forte, que vai nos auxiliar, né, a começar com chave de ouro a nossa noite, tá? Então, onde você estiver, né, fique relaxado, tranquilo, tranquila, né? E só vai sentindo a energia dessa oração para que possa se sintonizar ainda mais com esse nosso momento especial, tá?
Então vamos lá, vamos sintonizando com a grande invocação, vamos abrindo principalmente o nosso coração para receber essa energia, tá? Então a grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz na mente dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que flua amor no coração dos homens, que Cristo volte à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e cele a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. E que assim seja. Então, muito bem. Então, agora nós já estamos aptas a começar a nossa jornada de hoje, né? E antes de eu falar propriamente dito do raio verde, eu queria lembrar, né, que hoje é um dia muito importante energeticamente, porque é um dia de portal energético. Então, o que significa ser um dia de portal? Significa que tem uma energia muito intensa vibrando no dia de hoje, né? E por quê? Porque hoje é dia 11 do mês 11. Então, nós temos 11. E quando a gente fala dessa questão de números, né? Os números, além da característica quantitativa, né? Que a gente costuma trabalhar, eles também têm esse viés qualitativo, né? Que é trabalhado dentro da numerologia. E o 11 é um número de muita potência, um número de muita energia. Ele simboliza uma conexão com o plano espiritual, uma conexão com o divino, né? Lembrando que quando a gente fala desse tipo de conexão, a primeira conexão que acontece é com o nosso espírito, é com a nossa essência, é com o nosso ser. E então hoje é um dia muito favorável, é um dia em que as energias estão muito intensas no trabalho para essa conexão espiritual, né? Então, veja, todo o mundo, né, todo o planeta está vibrando ao mesmo tempo nessa mesma frequência, nessas mesmas frequências que são regidas aí pelo número 11. Então, é um duplo 11. O 11 por si só é um número mestre, é um número muito poderoso. Então, quando a gente trabalha com ele duplamente, essa potência, essa energia, ela se expande ainda mais. Então, é por isso que hoje é considerado um dia de portal e um dia de portal tão importante, tá? E, né, não por coincidência, né, nós estamos trabalhando hoje, né, com essa nossa jornada e ancorando a energia do raio verde. E depois vocês vão entender também que ele trabalha com uma questão de verdade, né, com uma das virtudes é a verdade, e no dia de hoje em função desse portal, é algo que nós poderemos trabalhar bastante, que vai nos ajudar muito, especialmente a encontrar a nossa verdade pessoal, né? Então, a Sandra está falando, né? O que devemos fazer nesses dias de portais? Então, nesses dias de portais, né? Claro, como eu falei, cada número, né, é regido por uma energia diferente. O número 11, como eu falei, rege muito essa energia de conexão espiritual. Então, é muito favorável para quê? Para a gente conectar com os nossos amparadores, com os nossos guias, para a gente trabalhar energias de proteção, para a gente fazer pedidos e agradecimentos, né? Para pedir auxílio, para encontrar a nossa verdade, como eu falei antes. Então, é um dia para assim, fortalecer ainda mais a nossa conexão espiritual. A tendência, né, que se a gente se abre para olhar para as coisas dessa maneira, a nossa intuição tende a estar mais aflorada, a gente consegue ter mais percepção ainda das coisas, né? Consegue receber essas mensagens também do plano divino com maior facilidade, mas para isso a gente precisa se abrir, né? Então é muito intensificado a energia no dia de hoje, tá? Muito favorável para isso. Orações, pedidos, agradecimentos, conexões espirituais de maneira geral, né? E a gente vai fazer essa conexão como nós já estamos fazendo, né? Todo final da nossa jornada, né? Todo final do dia, quando a gente vai finalizando a nossa conversa, a gente faz esse ancoramento e esse ancoramento hoje vai ser ainda mais especial, porque a gente vai estar com essas energias ampliadas, né? Então,
Sugiro que vocês fiquem aí conosco para fazer esse serviço, né? Se quiserem chamar também mais pessoas para participar, fiquem à vontade, né? Só mandar ali no aviãozinho e convidar aqueles que quiserem chegar, tá? E, né, não é só o Portal 1111, né? Ele em si já é grandioso, mas também tem a questão de que hoje a gente está entrando na lua crescente. Então, a gente está entrando na energia da lua crescente. Então, a lua crescente, ela tem um potencial de, naturalmente, crescer, expandir as coisas, né? Então, tudo que a gente vai trabalhando nesse momento de lua crescente, nesse momento dessa alunação, tende a crescer, tende a expandir. Então, se a gente trabalha as nossas virtudes, por exemplo, hoje no raio verde, né? Essas virtudes, elas tendem a expandir, elas tendem a crescer, né? Nesse sentido. Então, tudo aquilo que a gente quer que cresça, que a gente quer que se desenvolva, que a gente quer que evolua, que a gente quer que se torne ainda maior, melhor, é bem favorável para a gente trabalhar no dia de hoje, para trabalhar, né, na lunação também da lua crescente, no período em que a lua está crescente, né? Claro que não só hoje, né, mas também nos outros momentos em que a lua chega nesse estágio dela, né? Então tá, então assim, agora todo mundo já tá sabendo, né, que hoje é um dia muito poderoso, é um dia muito intenso, então vamos começar a conversar um pouquinho sobre o raio verde. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, questionamento, comentário, fiquem à vontade para trazer, para a gente bater um papo, para a gente tirar as dúvidas, para a gente compartilhar as experiências, né? Então fiquem bem à vontade. Então, beleza. E vou contar também para vocês, né, que, como eu falei, o meu raio de essência é o raio rosa, né, o terceiro raio. Mas eu tive algumas experiências aí que me direcionaram para a informação de que o raio que eu estou trabalhando, atuando mais fortemente hoje, é no raio verde. Então, lembra que eu falei que a gente tem um raio de essência, no entanto, a gente vai oscilando a depender dos momentos da nossa vida, das funções que nós temos, das atividades que nós desempenhamos, né? Então, no meu caso, como o raio verde trabalha muito com processos de cura, agora, como eu trabalho com esses processos também nas outras pessoas e em mim mesma, né? Eu estou trabalhando bastante com essa energia do raio verde, tá? Então, só para vocês saberem como que a gente consegue ter essas percepções. Né? E como que eu descobri? Eu descobri através das meditações, através das intuições, através, né, das atividades, das vivências, das experiências que eu tenho passado. Né? Então, basta que a gente se conecte que a gente vai recebendo essas informações. Né? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o raio verde agora, né? Falamos sobre portal, sobre lua crescente e agora vamos falar sobre o nosso quinto raio. Então, né, o quinto raio, ele é regido, né, o dirigente desse raio, o Koan desse raio, é o mestre Hilarion, né? O mestre Hilarion, quando ele esteve encarnado, né, pelo que diz na literatura, ele foi o apóstolo Paulo de Tarso, tá? Então, pelo que tem, né, que a gente encontra nas bibliografias, diz que o mestre Hilarion, quando esteve encarnado, quando passou por essa experiência terrena, foi o apóstolo, né, Paulo de Tarso. Né? Então, é uma informação bacana aí para a gente conseguir relacionar. E esse aqui, né, nas cartinhas, essa aqui é a representação que nós temos do mestre Hilarion. Né? Então, vejam como tem uma força, né? Tem até um rosto jovial, mas um olhar muito intenso, né? Esse cetro de luz dele é muito forte, é uma potência muito forte, né? E o mantra que ele traz é: eu sou a verdade divina. Então, aqui a gente já tem uma ideia de uma das virtudes que são trabalhadas no quinto raio, né? Que é essa questão da verdade que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, esse é o mestre Hilarion, o dirigente do quinto raio que está nos ancorando, né? Lembrando que eu mostro essas imagens para vocês para ajudar, né, a gravar, para ajudar a sintonizar, né? Mas na internet tem várias outras representações, não tem a mais certa, né, ou a errada, né? Tem representações diferentes, né? E cada qual vai formar a sua a respeito de cada um desses seres. E o que mais importa não é necessariamente a imagem,
não é necessariamente o objeto em si, mas sim a energia, a frequência que nós acessamos a partir do momento em que nós pensamos no raio verde, que nós pensamos nesses seres, tá? Então, beleza. Então, agora o arcanjo também que trabalha nesse raio é um arcanjo bem conhecido, né? Que é o arcanjo Rafael, né? Então, aqui tá o arcanjo Rafael, que trabalha nesse raio também. E ele traz aí, eu sou a cura, né? Eu sou a cura. Então, muito bem. Aí o arcanjo Rafael. E o Elohim, né, que também atua nesse raio, é o Elohim Vista e Cristal, tá? Deixa eu não pus a cartinha deles aqui, eu só vou encontrar para mostrar para vocês. Aqui, ó. O Elohim Vista e Cristal. Ó. O Elohim Vista e ali o complemento divino dele, Cristal. Eu sou a concentração perfeita. São seres muito bonitos. Às vezes, quando eu me vejo olhando, né, para eles aí nos olhos, eles trazem muita força, né? Trazem um tanto quanto magnético, né? Como se nós fôssemos puxados assim por eles, né? Uma energia muito bonita. E também, né, temos a nossa querida, né, muito conhecida, especialmente dentro, né, do cristianismo, a nossa amada mãe, né, Mãe Maria. Então, Maria trabalha atuando fortemente nesse quinto raio, né? E aí ela traz, eu sou a entrega ao coração da grande mãe, né? É muita mãe, né? A gente tem muito esse arquétipo da mãe quando a gente olha para Maria, né? Maria, mãe de Jesus. Então é essa ideia de acolhimento, de pureza, de carinho, de cuidado, né? Tudo isso ela vem trazendo. E também, naturalmente, como ela está trabalhando no quinto raio, essa energia de cura, né? Essa energia de verdade. Tem também a Palas Atena, que é o complemento divino do Mestre Larion. Então, essa aqui é a cartinha dela, né? A Palas Atena é exatamente aquela, né? A deusa Atena, né? Então, eu sou a justiça divina. Ela é uma carta muito forte, muito potente, assim, né? Quando a gente olha para ela, quando a gente olha para Palas Atena também. E se não me falha a memória, ela é um dos seres que compõem os senhores do karma, né? Vou até mostrar aqui para vocês a cartinha dos senhores do karma, que eu me lembrei agora, porque os senhores do karma são seres de luz, né, que estão trabalhando também aí junto dos 7 raios, mas que trabalham junto com a humanidade para auxiliar nos nossos processos kármicos. Né? E quando a gente fala de karma, às vezes tem uma conotação, às vezes as pessoas puxam para uma conotação pesada, de ruim, né? De difícil, uma coisa densa, né? Ninguém quer ter karma. Mas karma nada mais é do que ação e reação. Então, se eu tenho uma ação, naturalmente eu terei uma reação àquilo. Né? Então, se nós tivemos ações em vidas pretéritas, por exemplo, que não foram favoráveis nem a nós mesmos e nem aos demais, naturalmente agora a gente precisa equilibrar aquele processo, né? Então, por isso que fala-se que nós precisamos passar por processos kármicos, né? Claro que se nós temos atitudes boas, né, vamos semeando coisas boas, a partir do momento que nós ganhamos consciência, expandimos a consciência, nós vamos não é bem saudando, mas nós vamos equilibrando esses karmas e vamos adquirindo dharmas, né? Que é esse lado bom, esse lado agradável, digamos assim. Mas o karma é o aprendizado, né? Nada mais é do que eu fiz, eu preciso corrigir esse erro, né? Então, nada mais é do que isso. E os senhores do karma vêm exatamente para auxiliar. Então, eles são aqueles seres que fazem é como se fosse, eles fazem a avaliação, né? Poxa, não é bem assim, né? Mas esse aqui tá merecendo isso, aqui, né, fez por merecer, fazem essa avaliação, tá?
Então, aqui está a cartinha dos senhores do karma, tá? Eu sou o perdão divino. Então, a gente precisa olhar para isso tudo, tirando esse caráter punitivo, tá? Porque às vezes a gente fala, nossa, mas eu tô sendo punido, eu tô sendo punida, né? Nossa, mas eu não mereço isso. E a gente tem que entender que esses seres são seres muito amorosos, que nos amam muito e não querem nos ver sofrer. No entanto, a gente fez por merecer, né? Fizemos em algum momento, mesmo que não lembremos, algumas questões que hoje nós precisamos trabalhar, hoje nós precisamos resolver. Então, por isso que a gente passa por esses processos kármicos. Mas a gente tem tanta misericórdia, né? Tem tanto amor, esses seres nos cuidam tanto da gente, que eles vão sempre nos guiando para que a gente tenha força, né? Tenha entendimento, tenha todos os recursos que nós precisamos para lidar com cada um desses processos da melhor maneira possível, tá? Eu vou até ler aqui no livrinho das cartinhas, só para vocês compreenderem um pouquinho melhor essa questão dos senhores do karma, tá? Eu sei que não é diretamente o tema do raio de hoje, mas é algo que traz muita curiosidade, né? E eu lembrei de falar dele hoje, então eu vou aproveitar essa oportunidade, tá? E como a Palas Athena faz parte aí, né, do grupo dos Senhores do Karma, a gente já inclui ela por aqui, né? Então é o seguinte, ó, o Conselho Kármico é composto por 7 mestres, tá? Nada, Kyuan-Yin, Portia, Palas Athena, Elohim Vista, Lord Saitru e Libra, e tem a função de avaliar os karmas pessoais e coletivos, estabelecendo o caminho de evolução de cada homem nas encarnações futuras, conforme o seu histórico pregresso. Então, é isso que eu falei, tem o caminho, eles têm a função de avaliar, né, conforme as situações pelas quais a pessoa já passou, aquilo que a gente já vivenciou, aquilo que a gente já fez, né? E trabalhando nesses. E aí, para poder trabalhar na nossa evolução para as encarnações futuras, né? Então, de acordo com aquilo que eu já fiz, de acordo com aquilo que eu já vivenciei, de acordo com aquilo que eu já experienciei, é aquilo que eu vou colher. Então, que vai vir, né, nas minhas próximas encarnações, nas minhas vidas futuras. Então, os senhores do karma fazem essa análise, essa avaliação, né, para verificar como que isso pode proceder. Então, são seres dotados de profundo amor e compaixão, né? Por isso que eu falei para vocês antes que é tão importante a gente tirar essa ideia de injustiça ou de punição. Não, são seres que têm muito amor. Lembrando que muitos deles, inclusive, já passaram por essa experiência terrena, então sabem aquilo que nós estamos passando. Que expressam a justiça impessoal e indicam o melhor caminho a ser cumprido para compensar e dissolver os erros anteriores dos homens. Então, eles sempre vão indicar o melhor caminho, né? Eles não querem nos ver sofrer, mas eles vão indicar o melhor caminho que nós podemos seguir para cumprir com o que a gente precisa, para ter os aprendizados necessários e, ao mesmo tempo, resolver os processos que nós geramos, né? Ninguém nasce por acaso em uma família, em uma cidade, em um país, com certas provações a serem vencidas. Tudo está dentro de um planejamento estabelecido e que pode ou não ser cumprido. O livre-arbítrio de cada um determina se o karma será cumprido ou transmutado, ou se nada será feito e novos karmas serão gerados. Então, essa questão ela fala muito do nosso processo de nós temos as escolhas, né? Nós temos os caminhos, nós já viemos com boa parte do que nós precisamos fazer, né? Daquilo que nós precisamos executar, planejado lá no nosso caderninho, né? Pré-encarnatório. No entanto, ao longo da vida, a gente esquece de tudo isso e a gente vai vivendo, né? Mas algo que é bastante importante para a gente saber se está seguindo no caminho certo, se está seguindo com aquilo que nós acordamos que nós faríamos, com aquilo que nós em algum momento dissemos que faríamos, é perceber como está a nossa vida. Se nossa vida está só indo para trás, né? Se a gente está batendo a cabeça querendo ir por um caminho, querendo ir por aquele caminho, a gente não consegue de jeito nenhum, é porque de alguma maneira não é por ali, né? Porque quando a gente está vivendo a nossa vida de acordo com o que precisa ser vivido, a nossa vida é fluida. E a vida fluida não quer dizer que a gente não tem obstáculos, não quer dizer que a gente não tem dificuldades, não quer dizer que a gente não tem dores, não quer dizer que a gente não passa por dificuldades. Quer dizer que a gente passa por essas dificuldades, mas a gente segue adiante, não fica estagnado, entende? Então, quando a gente está estagnado, parado, que as coisas não vão, quer dizer que de alguma maneira nós não estamos seguindo aquilo que nós precisaríamos seguir, né? Aquilo que nós nos comprometemos a fazer. E, portanto, não estamos cumprindo os nossos processos kármicos e, como diz ali, né? Até talvez estamos gerando outros processos, né? Então,
não é para ficar com receio, com medo, eu falo isso simplesmente para a gente avaliar, para a gente fazer uma análise. Né? E todos os seres, os mentores, os guias, os guardiões, eles sempre estão nos encaminhando para que a gente possa seguir o melhor caminho, o mais adequado, né? O mais correto, de acordo com as experiências que a gente precisa passar, tá? Então, isso é bem legal da gente compreender. Se tiver alguma dúvida, né, aí sobre essa questão dos senhores do karma, né, ou do que eu falei até aqui, também podem ficar bem à vontade, ou se tiverem alguma informação para compartilhar também, né, fiquem à vontade para colocar aí, a gente bater esse papo e ter essa troca, tá? Então, beleza. Então, também tem o mestre Ling, né, que é esse ser aqui, ele tem aí uma... Isso, ó. É um ser oriental, né? E o mantra dele é Eu sou a bem-aventurança, né? Que vem trazendo aí com o mestre Ling. Certo? Então tá. Então agora a gente vai para as virtudes que são trabalhadas aqui no quinto raio. Então, quando se pensa, né, em raio verde, quando se pensa aqui no quinto raio, uma das primeiras virtudes que vem à cabeça, que vem à mente, é a virtude da cura, né? É a virtude da cura. Por quê? Né? Se a gente for analisar, por exemplo, as plantas, né, que são utilizadas para chás, que são utilizadas para, né, extrair o princípio ativo para fazer remédios, né, já traz inclusive essa cor, que é a cor verde, que remete ao processo de cura, né? Então, às vezes a gente olha em estabelecimentos, por exemplo, de saúde, né, traz-se muito essa cor do verde, né? Às vezes em hospitais tem alguns uniformes, né, que são utilizados nessa cor. Então, o verde ele remete muito a esse processo de cura. Então, toda vez que de alguma maneira nós precisamos curar, seja processos físicos do nosso corpo, né, dores, doenças físicas, seja processos, curas emocionais, curas mentais, curas espirituais, tudo que envolve cura, a gente pode trazer essa potência do raio verde para nos auxiliar, tá? Então, por exemplo, e isso também pode ser estendido não só para nós, como também para plantas, por exemplo, que estão doentes, pode também transmitir para animais que estão doentes, né, que tem algum tipo de machucado, a gente pode canalizar essa energia verde, tá? Como que se faz isso, né? A gente pode mentalizar, por exemplo, se é uma dor física, eu posso pôr a minha mão, se eu conseguir em cima ou não, né? Mentalizando que eu estou pulsando uma luz verde naquele local. E ficar por alguns instantes, ficar por algum momento, né? Fazendo uma oração, concentrando bastante nesse movimento, né? Vai ajudar bastante a trabalhar esse local, né? E quanto mais a gente vai trabalhando, mais vezes a gente vai fazendo, maiores vão sendo os resultados que a gente vai visualizando, porque todos nós temos esse potencial curativo dentro de nós. Veja, quando a gente faz, por exemplo, um corte na nossa pele, automaticamente o nosso organismo, que é tão perfeito, ele já aciona todos os mecanismos que ele precisa para curar aquele processo, né? Então, essa é uma demonstração que o nosso corpo faz fisicamente daquilo que nós somos capazes de fazer energética e espiritualmente. Então, nós temos todo o potencial que precisamos para exercer a autocura, para curar nossos processos internos também. Mas a gente precisa ir adquirindo conhecimento, a gente precisa ter boa intenção, a gente precisa ir exercendo esses mecanismos que a gente não está tão acostumado, né? Que a gente está começando a aprender, para que a gente possa obter essas curas. Então, por exemplo, o trabalho com a técnica do Reiki, a cor do Reiki é a cor verde, exatamente porque é um trabalho energético que trabalha com a cor verde, que é uma cor de cura, né? Então, basicamente, assim, uma das principais palavras, ou a palavra mais interessante, mais chave do raio verde é a cura, né? Se vocês lembrarem também de mais alguma associação que a gente consiga fazer entre a cura e o raio verde, também podem compartilhar aqui, que a gente vai expandindo aí os nossos comentários, as nossas associações, tá? Então, ok. Outra virtude que também é muito forte no raio verde é a virtude da justiça, tá? Lembra que eu mostrei a figura de Palas Atena, né? E Atena é a deusa da justiça.
Então, lembrem, né? Lembra que ela tá lá nos Senhores do Karma? E que os Senhores do Karma, eu já expliquei que eles não são seres punitivos, eles simplesmente aplicam a lei divina? Então, como a gente tem aqui, né, os juízes, enfim, as pessoas da lei, digamos assim, que aplicam a justiça dos homens, tem também esses seres de luz que aplicam a justiça divina, né, de acordo com as leis universais. Então, Palas Athena trabalha fortemente nessa via, né, nesse ramo dentro do raio verde. E essa justiça, ela é uma justiça muito sábia, porque lembra que quando as coisas são justas, há um equilíbrio. Ninguém sai perdendo. É feito o justo, o correto, aquilo que é adequado, de acordo com o que está descrito na lei, de acordo com o que está descrito nos princípios divinos. Então, a justiça que é empregada, né, por essa energia é uma justiça de correção, é uma justiça de ajuste, é uma justiça de colheu, plantou, né? Se colheu coisas boas, né? Se plantou coisas boas, vai colher coisas boas. Se plantou coisas ruins, vai colher coisas ruins, né? Então, a justiça implantada é basicamente essa, é uma justiça que também tem a misericórdia, também tem a melhor condução desse processo, né? Porque esses seres divinos não querem nos ver sofrer, eles querem nos ver aprender, eles querem nos ver evoluir. E eu vejo que quando a gente olha para essa justiça com essa conotação, a gente tem muito a aprender, né, aqui nas nossas experiências, no nosso dia a dia, né? Porque às vezes a gente tende a condenar, né? Porque, alguém, sei lá, fez alguma coisa que a gente julga errada, a gente já aponta o dedo, já condena, porque aquela pessoa não presta, porque aquela pessoa não faz nada certo, porque aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo. E isso não é ser justo, isso é condenar, isso é apontar o dedo, né? Então, nenhum de nós, né, nenhum de nós seres que estamos aqui, temos um nível, um grau de evolução tão grandioso, né? E mesmo quem tem, né, que são esses seres, não condenam dessa maneira. Eles simplesmente aplicam a justiça e têm a misericórdia. Então, é um grande desafio para nós aqui encarnados aplicar essa justiça de maneira realmente justa, né? Sem condenação, sem apontar o dedo, sem colocar essa carga tão pesada em cima, por exemplo, das outras pessoas. Porque às vezes a gente vai projetando no outro e esquece de olhar o quanto nós mesmos estamos fazendo atitudes e estamos tendo comportamentos semelhantes e parecidos. E às vezes nós também não nos colocamos na posição de auxiliar. Poxa, se essa pessoa tá tendo ações assim tão complexas, tão difíceis, será que tem alguma coisa que eu posso fazer para auxiliá-la? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? E aí que tá o desafio, né? Porque às vezes a gente costuma muito apontar o dedo, a gente costuma muito julgar e tem dificuldade em compreender, em verificar de que forma que eu posso contribuir para que aquele cenário possa ser diferente. E tem também, né, a virtude da verdade. A verdade também é muito trabalhada aqui e ela vem exatamente com o Koan, né, com o Hilarion. Então, lembra que tem uma frase, né, dita ali por Jesus, que diz: só a verdade vos libertará, né? Então, quando nós falamos de verdade, nós também estamos falando de liberdade. E começa com a nossa própria verdade. Então, por exemplo, qual é a verdade do meu coração? O que é que o meu coração pede para fazer? Como o meu coração pede para agir? Porque às vezes o universo, o mundo, está dizendo para mim que é para eu seguir por esse caminho. No entanto, o meu coração está vibrando e está pedindo para eu seguir por esse outro caminho. E aí, quando a gente fere a nossa verdade do nosso coração, a gente naturalmente está ferindo também a verdade divina, né? Ferindo, lembra daquilo que a gente falou do nosso protocolo antes de encarnar, daquilo que a gente falou que faria, né? Então, quando a gente fere a nossa verdade, nós estamos mentindo para nós estamos ocultando a nossa verdade. E, naturalmente, na nossa vida cotidiana, com as pessoas que nós convivemos, com as pessoas que nós nos relacionamos, é muito comum que nós também sejamos alvo de inverdades. É muito comum. Quando a gente vai perceber, por exemplo, pessoas que passam por traição,
pessoas que de alguma maneira, né, são atingidas aí por mentiras, é porque de alguma maneira internamente também estão se traindo ou se traíram, né, ou deixaram a sua verdade de lado em algum momento. Eu não estou dizendo que é certo, né, o processo de traição, eu também não estou dizendo que é certo, né, essas palavras, né, que se falam sobre as outras pessoas, só estou querendo dizer que não existe vítima, né, todos nós estamos já fizemos muitas coisas e estamos aprendendo também. Então a gente precisa fazer esse olhar para dentro e ver o quanto eu estou sendo verdadeiro, verdadeira. O quanto que eu estou sendo verdadeiro comigo, respeitando os meus desejos, as minhas vontades, os meus anseios. Né? Então esse exercício é bastante importante. E sem aquilo de mais isso, mais aquilo, porque a gente tem esse costume de trazer aquilo que vai nos amansando, né? Mas não foi nada, mas tudo bem, mas... Não, a gente precisa ter essa autorresponsabilidade. Não, realmente, tô mentindo pra mim. Por que eu tô mentindo pra mim? Por que eu tô me sabotando? Né? O que eu tô ganhando com isso? Tá? E também tem uma energia de dedicação, que vem muito associado a Maria, né? Essa mãe. Então, as mães tendem a ser muito dedicadas, né? Tendem a, às vezes, abrir mão das suas dos seus desejos em detrimento dos filhos, por exemplo, né? Então é um processo de dedicação muito grande, de colocar-se para servir, para cuidar, para se dedicar, tá? E aí vem aqui também a questão da concentração, né, que vem aqui com essa energia do Elohim Vista e do seu complemento divino cristal. Então é concentração, né? E concentração não é uma exaustão mental. Concentrar é estar de corpo e alma para vivenciar aquele momento, para vivenciar o momento presente, para vivenciar o aqui, o agora, né? E deixe-me ver. E aí o Ling, né, o mestre Ling também tem essa questão da bem-aventurança, né? O que é a bem-aventurança? É viver bem, né? É viver a aventura que é estar aqui de uma maneira boa, de uma maneira positiva, de uma maneira favorável, algo que traz essa energia de alegria, de entusiasmo, né? Então tudo isso está relacionado com esse processo da bem-aventurança. Né? Fala-se muito do bem-aventurado, né? Aquele que vem com esse entusiasmo, com essa força, com essa boa intenção. Então, o chakra que é trabalhado, né? Então, essas foram basicamente as virtudes aí do raio verde, tá? O chakra que é trabalhado mais fortemente dentro do raio verde é o chakra cardíaco. Então, lembra que quando nós falamos lá do raio rosa, o terceiro raio, nós também já falamos do chakra cardíaco? Então, aqui no quinto raio, nós também trabalhamos com o chakra cardíaco. Por que nós trabalhamos aqui? Porque nós também trabalhamos com uma energia de amor, de amorosidade, de respeito. E a cura que nós trabalhamos aqui no Raio Verde, ela só vem através do amor. Então, por isso que nós trabalhamos com essa cor, trabalhamos com esse chakra, né? Nesse ponto aqui no cardíaco também. Porque quando a gente vai curando o nosso cardíaco, curando as nossas mágoas, curando as nossas feridas internas, né? Curando as nossas amarguras, os nossos ressentimentos, através da energia do amor que vai entrando aqui pelo nosso chakra cardíaco, né? Todo o resto também vai entrando em equilíbrio. Né? Então é muito poderoso a gente fazer, por exemplo, o processo meditativo, que a gente vai trabalhando com uma luz verde aqui no nosso coração e vai expandindo, tá? Ajuda muito, 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 tá? Ok, né? Então, seguindo adiante, o templo etérico, ou né, a sede do Raio Verde, como eu já expliquei nos anteriores, fica na ilha de Creta, na região da Grécia, e se chama o Templo da Verdade. Então, não tinha um nome mais apropriado aí do que Templo da Verdade, né? Então, fica lá na ilha de Creta, na região da Grécia, no templo etérico, né? Lembrando que fica no plano sutil. Como eu já mencionei, às vezes tem algumas representações no plano físico desses templos e que às vezes são muito parecidos, muito semelhantes, mas né, o ponto da onde esses seres atuam, que eles nos auxiliam, tá no plano sutil e dali vai vindo toda a energia que a gente precisa e vão sendo direcionadas as curas, né? Toda a energia que é necessária para a gente trabalhar nesse raio.
Os cristais para trabalhar nesse raio, né? Tem a esmeralda, né? A esmeralda, ela tem um valor um pouco mais elevado, né? Então, não é todo mundo que consegue acessar aí um cristal de esmeralda, né? Mas a gente tem aí as nossas outras possibilidades, né? Então, o quartzo verde, que a gente pode utilizar para trabalhar no cardíaco, tá? Esse aqui, ele é bem comum, é bem fácil de achar o quartzo verde. Também a turmalina verde. Então, todo tipo de cristal, né, que tem a cor verde, dá pra gente trabalhar aqui no quinto raio, tá? E o exercício da pessoa que tem, né, por essência um raio verde, é um exercício de curar a si e aos outros. E também de imparcialidade. Então, a pessoa tende a ter uma vida de curar, né, de curador, de curar a si e curar aos outros. Então, ao longo da vida, tende a passar por vários processos que vão levar à cura, que vão levar a curar aquelas dores que muitas vezes vêm de outros processos, de outras vidas, de outras encarnações, né? E também curar aos outros de alguma maneira. Então, quando a gente olha, por exemplo, pessoas que trabalham com a saúde, tende a ter esse raio de essência. Pessoas que trabalham, por exemplo, com terapia, tende a ter também esse raio verde como seu raio de essência, né? Então, tudo que envolve esses processos de cura. E também é um indicativo para pessoas que às vezes estão procurando encontrar um caminho, estão procurando encontrar um direcionamento, né? Então, o raio ele vem trazendo essas virtudes e dá esses indícios de o que a pessoa veio fazer aqui, né? O propósito, a missão. Então, é por isso que é bem legal a gente verificar qual que é o nosso raio de essência. Lembrando que todas nós temos todos os raios integrados, né? Como eu já falei várias vezes isso. Então, não tem raio melhor, raio pior. Então se eu não sou terapeuta, se eu não trabalho com saúde, e eu sou do quinto raio, então eu tô errado. De jeito nenhum, né? A pessoa que tem esse raio por essência, esteja onde ela estiver, ela vai estar exalando, vai estar manifestando essa energia de cura, tá? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que trabalha no escritório, às vezes a pessoa que tem o raio verde por essência é aquela pessoa que é a mãezona, o paizão de todo mundo, é aquela pessoa que sempre está disponível para ouvir, para conversar, para dar sugestões, para dar orientações, né, para dar aquele abraço amigo. Então é assim que funciona, né? Tudo tá certo como tá. E o arquétipo que eu trago com relação ao raio verde é exatamente o arquétipo do curador, que também eu associo muito ao processo da natureza, porque a natureza é muito verde, né? Então a nossa cura também pode ser encontrada através dessa conexão com a natureza, através do movimento de colocar os pés na grama, deixar essa energia fluir, também captar essa energia telúrica, se conectar com plantas, cuidar de plantas, né? Cuidar das plantinhas aí da sua casa, trabalhar com chás, voltar, né, tomar banho de ervas também ajuda muito nesses processos curativos, porque toda vez que a gente toma um banho de ervas, né, e aí precisa verificar qual erva que está utilizando, de acordo com a essência dessa erva, de acordo com aquilo que ela traz dentro dela, que é como se fossem as virtudes, ela vai fazer uma atuação dentro do nosso corpo energético, né, dentro do nosso corpo etérico, fazendo processos de limpeza, às vezes de miasmas, larvas astrais. O que é isso? É como se fossem sujeiras astrais, né? Como a gente tem nossas sujeiras aqui no plano físico, quando a gente fala de miasmas, larvas astrais e coisas nesse sentido, são como se fossem sujeiras etéricas. Então, quando, por exemplo, nós utilizamos um banho de ervas, nós estamos limpando esse nosso campo energético. Por isso que depois que a gente faz, a gente tende a sentir um alívio, uma leveza, tende a ficar melhor, porque faz essa limpeza, faz essa purificação, tá? Então já fica aí uma dica, uma recomendação, né? Quando estiver sentindo necessidade, faz um banho de ervas, pode seguir a tua intuição para ver qual erva você vai usar, mas também olha, né? Tem bastante conteúdo na internet explicando qual é a finalidade de cada erva, para que ela serve. Então, às vezes a gente precisa, por exemplo, de um alecrim para dar um up, para dar uma energia, para dar uma vitalidade para aqueles dias que a gente está muito para baixo, muito cansada, muito sem energia. Se a gente usa um banho de ervas de alecrim, por exemplo, dá aquele up, dá aquela levantada, né? Por exemplo, para a gente trabalhar com questões de limpeza, às vezes nossa, eu tava bem, daqui a pouco, nossa, tô sentindo um peso, parece que hoje meu dia foi tão pesado, foi tão difícil.
Dá para usar ervas como o boldo, como o guiné, que são ervas que têm mais esse caráter de limpeza, a ruda também, né? Então dá para faz essa limpeza, né? Tira essas densidades que a gente não consegue visualizar necessariamente com os olhos físicos, mas que o nosso corpo, que a nossa sensibilidade, que o nosso sentir, né, revela que tem alguma coisa ali precisando ser trabalhada, tá? Então é bem interessante, né? Também deixo aí a minha sugestão. E aí, claro, quando nós estamos utilizando as ervas, nós estamos naturalmente trabalhando aí com o raio verde, trabalhando como curadores. E as plantas também têm esse caráter curador, né? Então, quando nós temos plantas no nosso ambiente, elas estão atuando, né? Elas estão interagindo, elas estão fazendo a purificação. A própria espada de São Jorge, por exemplo, tem o caráter de de cortar, né, energias mais densas. Então, quando a gente tem a espada de São Jorge em casa, né, ou no local do nosso trabalho, tem essa intenção. A ruda também tem a intenção de repelir. A rosa, né, é uma energia de muito amor, de muita potência, então ter rosas em casa também é bem legal, porque é uma das plantas mais fortes, assim, mais poderosas energeticamente. Por exemplo, rosas brancas são, nossa, lindas, além de serem bonitas, também tem esse potencial de trazer essa amorosidade, essa paz, essa luz. Lírios da paz também são bem legais para se ter em casa, então tem uma infinidade de possibilidades, né? Mas eu falei tudo isso exatamente para a gente sintonizar com essa energia da natureza e naturalmente sintonizar com o raio verde, com todas essas virtudes que elas vão trazendo. Então, da próxima vez que você visualizar uma plantinha verdinha, que você visualizar uma floresta nativa, que você ou, né, plantada, que você visualizar naturalmente, mesmo que você não pense nisso, né, você já vai estar absorvendo essa frequência da luz verde, né, através do trabalho que a gente vai fazer com esse ancoramento, tudo isso já vai ficando integrado no seu ser e naturalmente o seu inconsciente já está captando tudo isso e vai fazer essas conexões mesmo que você não pense. É claro que se você pensa e coloca essa intenção, tudo isso assim é potencializado muito mais. Porque quando a gente pensa e coloca a intenção e tem essa consciência, há uma expansão. Então a gente está trabalhando de maneira consciente, sabendo o que está acontecendo, sabendo o que está fazendo, né? Então, muito bem. Então, eram essas as informações que eu tinha aqui sobre o raio verde, né? Falei sobre outras questões aí também que eu achei pertinente. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma colocação, né? Podem colocar, para que daí a gente já vá seguindo para nossa meditação, para o nosso trabalho dentro do quinto raio, tá? Aproveitando essa energia de potência aí da lua crescente, aproveitando o portal 1111, vai ser um momento bem especial. Então, vamos lá. Então, vamos se preparando aí, vamos se organizando. E a gente pode ir começando, tá? Vamos lá, deixa eu tomar uma água. E agora vamos lá para o nosso ancoramento, para a nossa meditação. Então, fiquem bem à vontade, eu vou apagar aqui. Hoje eu tô toda verde, viu? Então, vamos lá. Então, vou pedir para que vocês fiquem bem à vontade, vão relaxando o corpo, soltando o corpo, soltando os braços, as pernas. E agora a gente vai entrando num processo de sintonia, num processo de elevação, num processo de vibração, ancorando o raio verde, todas as virtudes. Vamos inspirando profundamente pelo nariz, inspira. Solta devagarinho, faz uma expiração bem lenta, bem devagar. Inspira. Solta. Inspira. Vai soltando, vai exalando, relaxando todo o corpo físico, o topo da cabeça, soltando o rosto, tirando as tensões do rosto, as preocupações, relaxando o pescoço,
relaxando os ombros, os braços. Toda a coluna vertebral agora vai sendo alinhada, vai sendo ajustada. Relaxando o quadril, as pernas, soltando os pés. Todo o corpo bem relaxado agora, bem solto. Verifique se tem algum ponto do seu corpo que está tensionado, procure relaxá-lo. Isso. Agora nós vamos nos colocando em uma pirâmide com base quadrada. Deixe que essa pirâmide envolva todo o seu corpo. Veja-se, sinta-se, veja-se dentro dessa pirâmide, toda verde que está vibrando, num tom verde bem forte, um tom verde limão, bem bonito. Vai sentindo essa vibração dessa cor verde, vai sintonizando com ela. Nós vamos estabelecendo uma conexão direta agora com o Templo da Verdade, que fica na ilha de Creta, na Grécia, em 1, 2 e 3. Nós vamos ancorando a presença dos nossos amigos, dos nossos guardiões, desses mestres, desses seres que trabalham no raio verde, pedindo para que nos auxiliem, que nos orientem, que nos amparem durante todo esse momento. Eu vou fazendo agora toda a invocação ao Mestre Hilarion. Bem-amado Mestre Hilarion, e todos os seres que atuam com a chama da verdade, manifestai a verdade divina em todas as situações difusas e mal compreendidas. Colocai um chamejante foco de luz verde em todas as condições obscuras à minha volta, para que surja sempre a verdade, por trás de cada aparência imperfeita. Revelai a verdade, revelai a verdade, revelai a verdade. Eu sou sempre a verdade divina em manifestação. E agora nós vamos sentindo, lá na altura do nosso coração, um cristal, como se nós estivéssemos com um colar, e esse colar tivesse um cristal verde, aquele que você desejar. Talvez uma esmeralda, talvez um quartzo verde. Imagine um cristal verde na altura do seu cardíaco e que está vibrando muito agora. Esse cristal está atuando nesse instante como um replicador dessas virtudes e dessa energia que nós estamos trabalhando no raio verde. E vai sentindo esse cristal pulsando bem forte, sentindo essa energia que está vindo dele. Eu peço que agora você direcione, caso haja alguma parte do seu corpo que está em dor, caso você tenha alguma doença, seja ela uma doença física, seja ela uma dor da alma, seja uma situação que você já tem carregado há muito tempo e que por alguma razão você ainda não conseguiu curar. Vai trazendo a memória, vai trazendo talvez conflitos que você tenha com alguém e que você gostaria de resolver, que você gostaria de curar. Vai trazendo tudo aquilo que precisa ser curado nesse instante, deixando que sua mente vá trazendo essas situações, vá trazendo tudo que precisa ser curado agora. E você vai direcionando essa luz verde para cada uma dessas situações que vem surgindo. Seja conexões com pessoas, seja situações em você mesmo que você não aceita, seja dores físicas que você tem, seja questões emocionais, tudo que for vindo. Vamos direcionando essa luz verde, banhando com essa luz. Banhando com essa luz completamente cada um desses processos, para que eles possam ser curados, para que eles recebam toda essa energia da verdade, toda essa energia do amor, essa energia da bem-aventurança, essa energia da justiça, a energia da cura,
vai sendo irradiado para todos esses processos. Isso. Vai sentindo todas as células do seu corpo absorvendo a energia verde, pulsando nessa tonalidade, sentindo o seu corpo energético como se fosse a sua corrente sanguínea, recebendo essa luz verde e percorrendo todo o seu corpo. Sentindo fortemente a pulsação desse cristal no seu cardíaco e deixando-se envolver por essas virtudes. Sentindo agora a cura pelo amor. Sentindo essa cura por esses seres que nos amam tanto, nos amam tanto. Sinta essa cura acontecendo. Sinta a conexão com o Mestre Hilarion, com Mãe Maria, com Palas Athena, com o Mestre Ling. Todos esses seres agora estão nos auxiliando nessa cura. Isso. E agora nós vamos sentindo que nós já estamos prontos, que nós já estamos prontas para direcionar para os nossos familiares, cada um dos nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que nós queremos bem, os nossos animaizinhos, as nossas plantas. Vai direcionando essa energia de cura, essa energia do raio verde para essas pessoas, para esses seres. E vai começando a expandir, direcionando para o ambiente onde você está. Vai expandindo. Imagina que está saindo como se fosse uma bolha, como se fosse uma bola de luz que vai crescendo a partir de você e vai expandindo e vai crescendo para todas as direções. E vai ocupando toda a sua residência e vai expandindo, carregando todas essas virtudes. Vão sendo levadas para os seus vizinhos, para o seu bairro, para todo o seu município e vai expandindo, expandindo, expandindo. Essa energia vai tocando as matas, as florestas e vai crescendo ainda mais com toda essa energia da vibração do verde que vai se conectando. E vai crescendo, 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 ocupando todo o estado. Essa energia verde vai crescendo e ocupando todo o país, chegando a todas as pessoas sem distinção, chegando a todos e a todas, pedindo para que essa energia da verdade possa tocar todas as pessoas que residem nesse país, a energia da justiça, a energia do amor, a energia da bem-aventurança. Tudo isso possa ser canalizado para cada uma das pessoas desse país, para que nós possamos expandir, crescer, evoluir, de acordo com a verdade divina. E vamos expandindo agora, direcionando para o continente, direcionando para todo o globo terrestre. Vai sendo completamente banhado por essa luz verde, por essas virtudes, ancorada por esses guardiões que nos auxiliam, que nos orientam. E vai sentindo o seu poder curador agora. Veja como você é um curador. Veja como você é uma curadora, que está fazendo esse movimento de curar a si mesma e curar a todo o entorno. Sentindo a potencialização através do auxílio que nós vamos recebendo da nossa espiritualidade amiga, sentindo a energia crescente que está vindo da Lua nesse momento. Esse nosso movimento só expande, só cresce. Imagina essa luz verde no entorno do planeta como se fosse uma pulsação que vai expandindo e diminuindo, expandindo e diminuindo, expandindo e diminuindo, como se fosse um coração batendo. E se vai fazendo toda essa movimentação energética ao longo do globo terrestre. E se toda essa energia curativa, essa energia de verdade vai sendo absorvida. Isso, devagarinho vai vendo esse ritmo diminuindo. E devagarinho nós vamos
integrando todo esse trabalho, integrando todas essas energias. Isso, vamos respirando profundamente, agradecendo a todos esses seres, agradecendo ao raio verde por essa condução, por esse momento, sentindo a cura nos tocando, tocando aqueles que amamos. E vamos voltando devagarinho e com muita calma, bem devagar. Mexendo os nossos pés, as nossas mãos, mexendo o nosso corpo. E nós vamos retornando com calma, bem devagarinho. Isso. Muito bem. Então fizemos aí o nosso serviço, né? Fizemos o trabalho de ancoramento. Fizemos toda essa sintonia com o raio verde, né? E agora nós vamos, né, indo pro final do nosso momento, né? Temos a nossa água, quem tiver com a sua água aí pode beber para ajudar a integrar todas essas energias, toda essa força curativa, toda essa energia de verdade, de justiça. E com isso a gente pode ir encerrando o 5º passo da nossa jornada, né? E finalizando esse nosso dia, essa nossa noite. E agradeço muito por aquelas que estiveram, que estão conosco, né? Recebam o meu abraço, o meu carinho. E amanhã nós seguimos, né, às 20h30, trabalhando com o raio rubi dourado. E no próximo sábado trabalharemos também às 20h30 com o raio violeta. E aí nós finalizamos essa jornada e a integração de toda essa energia no nosso ser, tá? Um grande beijo, receba o meu carinho, receba o meu abraço. Qualquer dúvida, né, é só me chamar. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Bom descanso. Até mais.